Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Anota aí, 13 horas, 2 minutos. 1 hora e 2 minutos. Boa tarde. Boa tarde. É dia 8 de maio do ano de 2025, quinta-feira. Quintou, né? Quinta é quase sexta, mas cuidado com a lei seca. Cuidado com a lei seca. Quinta é quase sexta, mas você pode maneirar, né? Por falar em maneirar, tempo e temperatura. 31 graus agora na nossa cidade, chuvas. Possibilidade de chuva em 5%. Fique tranquilo, não vai chover, pelo menos até o momento. Ainda também não temos papa, viu? Para você que está interessado aqui nessas notícias, ainda não subiu a fumaça branca. Por enquanto, a qualquer momento pode acontecer. A gente noticia aqui para você se isso ocorrer durante o nosso programa. Ventos em 18 km por hora, umidade relativa do ar em 50%. Aumentou, mas não diminua a sua ingesta de água, ainda está baixa, por incrível que pareça. A mínima deveria ser de 60%. O clima bem ameno, agora bem gostoso na nossa cidade, essa tarde gostosa. E essa é a previsão para hoje, quinta-feira, 31 graus. Hoje eu recebo a doutora Larissa Fonseca, dermatologista. Ela esteve na semana passada no Congresso de Dermatologia em Salvador. E olha o tema: a era da beleza indetectável. Por que esse tema? Eu não sei, eu não estava lá. Diga para mim, Cíntia Chagas, por quê? Mas ela vai estar aqui comigo, vai abrir o jogo, vai contar tudo para mim. Por que esse tema? E o que significa, doutora, na prática, essa nova era da beleza indetectável? Boa tarde. Boa tarde, André. Então, como você falou, né? Eu estava no Congresso de Cirurgia Dermatológica, sendo que mesmo sendo o nome cirurgia dermatológica, o congresso ele fala muito de cosmiatria, que é a parte estética da dermatologia. E o que mais foi falado lá foi justamente dessa era da beleza indetectável. E o que é isso? Não é que não é para fazer procedimentos estéticos, mas é justamente você fazer procedimentos mantendo a naturalidade, sem os exageros que a gente via muito há alguns anos. Ainda tem, mas essa tendência de exagero tá caindo cada vez mais. E mantendo a naturalidade. Então é aquela beleza que você olha pra pessoa, você olha e fala assim, ela tá mais bonita, mas você não consegue identificar o que ela fez. Você só sabe que ela tá melhor e tá mais bonita, a pele tá com a qualidade melhor, mas você não consegue dizer o que foi feito. Por isso que é essa beleza indetectável. Porque não fica tão escancarado qual foi o procedimento feito. Perfeito. É quase como sairmos de uma era, entre aspas, artificial para uma era mais natural, né? Realmente fica mais bonito assim, né? Você olha para a pessoa, sabe que ela fez alguma coisa, mas, né, você não vai saber como foi feito. É quase imperceptível. Daí eu acho que esse nome de beleza é indetectável. Doutora, quais são os principais procedimentos dermatológicos que promovem melhores resultados naturais? André, nos procedimentos nessa era, né, da beleza indetectável, então assim, a base é o estímulo de colágeno. E aí, por que o estímulo de colágeno? Porque a partir dos 25 anos, a gente começa a ter uma diminuição da produção natural de colágeno de mais ou menos 1% a cada ano. E quando a gente chega na fase da menopausa, a gente tem uma perda de mais de 30%, até chegando a 50% dessa perda nos primeiros 5 anos pós-menopausa. Então, quando a gente fala de procedimento para melhorar a qualidade da pele, estimular colágeno, efeito lifting, para uma melhora gradual e a longo prazo, sem inflar o rosto, a base é estímulo de colágeno.
E aí, no estímulo de colágeno, a gente tem os bioestimuladores injetáveis, que é uma substância que a gente injeta na pele. Temos o ultrassom microfocado, que é uma tecnologia, e a radiofrequência microagulhada, que também faz estímulo de colágeno. É um microagulhamento com a energia de radiofrequência. Então, essa vai ser a base do tratamento. Mas não é só isso, né? Isso é a base. Então, a gente sempre vai avaliar alguns pilares nesse planejamento dos procedimentos da paciente. Então, a gente sempre avalia a questão da musculatura facial, da mímica facial, que a gente usa muito botox para isso. Então, para suavizar as expressões faciais, evitar que fique aquela ruga marcada na pele. Paciente que tem realmente alguma falta estrutural, então aquela olheira profunda, o queixo que é muito retrognático, aquele queixo que é bem lá para trás, a gente pode fazer o preenchimento com ácido hialurônico, sendo que aí em pontos estratégicos. Não é o preenchimento como único procedimento, não é só encher o rosto para a pele que tá flácida ficar lisinha. É usar o preenchimento em pontos estratégicos. E sempre priorizar a qualidade da pele. Então, tudo que for melhorando a qualidade da pele, você traz uma beleza para esse paciente, tanto o homem como a mulher. Uhum. Doutora, o Brasil, ele e o mundo, né? Ele passa por uma mudança muito grande na questão da dermocosmética e também da dermatologia. No Brasil, nós temos diversos profissionais. Eu não vou entrar nesse mérito, mas assim, eu sempre defendo aquilo que é correto e preconizado pela ciência e depois amparado pela lei, né? E como identificar um bom profissional que respeite aí os limites e a harmonia do rosto? Por que eu tô fazendo essa pergunta dessa maneira? Porque, como eu disse aqui, não vou entrar no mérito da questão, mas tem profissionais não habilitados que fazem esse procedimento no Brasil. Eu não sei por quê. Confesso a vocês que eu não sei por quê. Na minha opinião, falta de fiscalização da vigilância sanitária, falta de fiscalização dos seus conselhos, inclusive do Conselho Federal e Conselho Regional de Medicina. Mas aí, é claro que os conselhos têm mais o que fazer, porque se for fiscalizar isso, vai demorar uns 20 anos no Brasil ou mais, só para conseguir fiscalizar quem realmente é habilitado para fazer tal procedimento. Mas, para as pessoas que querem fazer um procedimento com um profissional dermatologista que é habilitado e que tem a capacidade de fazer isso de forma legal e profissional, como identificar um bom profissional que respeite aí esses limites? Porque tem algumas aberrações que você vê na mídia, geralmente de celebridades, e que você diz assim, meu Deus, e às vezes até pessoas conhecidas nossas, né, que você diz assim, meu Deus, essa menina é tão bonita, e de repente ela fez um negócio que alterou a sua forma normal, perdeu a sua naturalidade, né? Quem nunca? Como você nunca disse isso com alguém, né? Geralmente você tem um amigo, um vizinho, sei lá quem, alguém que você conhece, até da família, que você diz assim, meu Deus, o que é que essa pessoa fez na vida, né? Que a pessoa era tão, entre aspas, bonita. A beleza está nos olhos de quem vê, sim. Mas você pode alterar isso, né? E de repente você alterou por quê? Porque de repente eu cheguei lá e disse, eu quero 2 quilos de botox aqui no meu rosto, bota aí, né? Como se eu estivesse comprando cimento para encher um vão de uma casa. E aí o profissional, tá bom, se você quiser 4 quilos eu coloco, quanto mais 2. E aí o profissional, por questões financeiras ou não, até vai lá e coloca. Resultado não pode ser muito bom, ou pode ser não muito bom, doutora. Então, como identificar um bom profissional que respeite aí os limites, que aí você chegaria e diria o seguinte, André, não vai ficar legal não, tá? Você quer, mas não é o que você deve. Você já disse isso para quantas pacientes? Diga para mim. Já disse, André. Eu acho que assim, você falar o não é difícil, porque às vezes o paciente ele não quer ouvir o não, mas ao mesmo tempo é de muita responsabilidade. Porque é
o seu nome que você está colocando ali. Então, imagine você fazer algo que você sabe que não vai ficar legal, mas você fazer só, como você falou, pela questão financeira. Então, eu acho que não cabe. Então, já disse não e já orientei. Por exemplo, tem paciente que chega e fala assim: doutora, o que está me incomodando é o bigode chinês. Sendo que o bigode chinês, ele pode ter várias causas. Ele pode ser só realmente por uma perda estrutural dessa regiãozinha daqui do bigode chinês, mas ele pode ser por flacidez da pele. E aí, se você trata só o bigode chinês, não vai dar o resultado que aquele paciente quer. E aí você tem que ser sincero, ó. Seu bigode chinês, ele acontece por conta dessa flacidez, a bochecha ela cai aqui, e aí deixa essa areazinha mais marcada. E o paciente, ele vai entender o que você quer indicar. Então, eu vou indicar, ó, a gente pode preencher o bigode chinês, mas você precisa de procedimento para estimular colágeno para tratar essa sua flacidez da pele. O paciente, ele pode aceitar ou não. Se ele não concorda com você, então vai muito também da conexão. Às vezes tem gente que quer uma pessoa que faça só o que ele quer. E aí, provavelmente, ele vai procurar outro profissional. E falando agora em relação até para os profissionais mesmo, assim, você não sentir que você está perdendo um paciente por conta disso. Pelo contrário, você está conseguindo pacientes que se conectam com quem você realmente é. Porque você fazer algo só porque a pessoa quer não é o melhor caminho. A longo prazo, isso não vai se sustentar. Pelo contrário, você pode até se queimar a longo prazo, né? Algo deu errado. Tente novamente. Pois é. Celular aqui, ó. Tá vendo? Algo deu errado. Algo deu errado, mas algo deu certo, gente. O mundo já tem um novo Papa, viu? Foi. Tá? Acabou de sair a fumaça branca aqui. Vista do teto da Capela Sistina, indicando que o Colégio de Cardeais elegeu um Papa em 13 de março, né? Aí agora tem aqui também, hoje e agora, o novo Papa da Igreja Católica foi eleito. Fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina para indicar que os cardeais chegaram a um consenso no conclave para escolher o sucessor do Papa Francisco. Isso acontece no segundo dia de votação secreta dos cardeais. Ainda não se sabe qual cardeal foi eleito e nem qual o nome que o Papa usará. O cardeal protodiácono Dominique Mamberti irá à varanda central da Basílica de São Pedro em breve para anunciar aos fiéis as palavras Habemus Papam. Depois de alguns minutos do anúncio, o novo pontífice deve aparecer para a multidão na Praça de São Pedro e fazer a primeira oração. Então, breaking news aqui no Saúde em Foco, o mundo já tem um novo Papa. Meus parabéns aqui aos meus irmãos católicos, um grande abraço aqui ao Marcelo. A gente tomou café hoje de manhã aqui, o Marcelo da Cristo Rei, todos os meus queridos irmãos da Igreja Católica Apostólica Romana. O Brasil é o país mais católico do mundo. Se você não sabia, fique sabendo disso aí, tá? A maior geração de católicos, graças a Deus, está no nosso país. Isso se junta aí os evangélicos, é o país mais cristão do mundo. Então, daqui a pouco, quando a gente tiver o nome, a gente vai anunciar aqui o nome do novo Papa. Uma notícia muito bacana aqui para quem é católico, para quem não é católico, como eu também, que tem seus irmãos como católicos e que respeita a religião e as escolhas dos outros, né, doutora? Que coisa boa, né? Exatamente. E eu estava falando isso agora há pouco, né? Antes de começar. Exatamente, que coisa boa. A doutora Midian Novaes, ela diz assim: deve doer, viu? O rosto é uma área sensível. Vamos falar um pouquinho sobre isso, doutora? Vamos falar sobre essa questão de dor? Porque se tem alguém que tem medo de agulha, esse cara sou eu, já lhe disse isso, né? Ainda não chegou a minha vez de mexer com botox, mas a gente vai chegar lá. Um abraço aqui à minha sogra Vera, Lúcia Caetano, que eu tava falando com ela com você sobre ela, né? E ela dizendo aqui: eu já fiz a boca. Você fez com a pessoa errada, viu, doutora? Você fez com a pessoa errada, viu, minha sogra? Porque ficou um negócio, misericórdia, ficou um negócio horrível. Não é por nada não. Depois você procura aí a doutora Larissa pra gente conversar, viu? Não faça mais não com aquele povo. Vamos lá. O que mudou na forma como os pacientes encaram os procedimentos estéticos nos últimos anos? Eu acho que em relação aos procedimentos, ainda existe muito medo da artificialidade. Por essa era aí de muitos exageros. Então, tem muitas pessoas que têm medo
Aí fala, doutora, eu não queria fazer procedimento porque eu não quero mudar o meu rosto, eu não quero fazer porque eu acho que vai ficar artificial, todo mundo vai perceber, eu não quero fazer porque dói. Às vezes tem também isso da questão do medo da dor. E o que a gente precisa entender é que se ficou exagerado é porque não foi feito da forma que deveria ser feito, ou às vezes porque o paciente ele gosta disso. E aí, o que a gente estava falando antes, essa identificação é importante. Se você gosta de procedimentos exagerados, você vai se identificar com profissionais que atuam dessa forma. Se você gosta de procedimentos mais naturais, você vai se identificar com profissionais que também atuam dessa forma. E eu acho que tem espaço para todo mundo. Quem gosta do exagero não vai mudar. Sempre vai continuar gostando do exagero. E sempre vai ter profissional que vai atuar nessa área, tá? Mas se você gosta da naturalidade, eu acredito que são até a maioria dos dermatologistas, eu acho que eles trabalham com essa naturalidade. A gente já trabalhava com isso, mas que agora virou um nome, né? Assim, dessa beleza indetectável. Mas que eu já praticava isso, outras colegas minhas dermatologistas também já praticavam isso. Então, acho que como as pessoas encaram hoje, ou é o medo em relação a não fazer, ou é o medo da dor, ou é o medo de ficar artificial. E aí eu acho que você procurar um profissional que você se identifica, se conecta, para poder você começar, porque não eu já ouvi uma frase, faz muito procedimento porque não aceita envelhecer. E não é isso, não é que não aceita envelhecer. Porque o não envelhecer é ruim, né? Porque se você não envelhece é porque você não tá vivendo. É verdade. Né? Então, todo mundo quer envelhecer, porque todo mundo quer ter uma vida longa. Mas você pode envelhecer com um cabelo mais bonito, uma pele mais bonita, mantendo seus traços de uma forma natural, uma pele com uma boa qualidade, um estilo de vida saudável, fazendo atividade física, tendo uma alimentação regular. Então, acho que é como você escolhe envelhecer e não envelhecer ou não, entendeu? Entendi, sim. Um abraço aqui ao Ronaldo, técnico de relógio. Boa tarde para você também. Um abraço para Dona Hilda. Dona Hilda sempre diz que está ouvindo, viu, Marco Aurélio? E sempre manda mensagens aqui pelo nosso chat, no nosso WhatsApp, na realidade. Mas eu já expliquei, né, Dona Hilda? Às vezes nós não estamos com o tablet aqui e a gente não tem como verificar. Mas eu nunca lhe esqueço, viu? Que você saiba disso. Você é um ouvinte assíduo da NN, o sintonizador lá é travado na NN, na nossa frequência 91,5. Muito obrigado ao João Paulo, um grande abraço, seu esposo, sua família inteira aí no Capim, todos do Capim. Muito obrigado pela audiência de sempre. Há também a Neide, que não perde um Saúde em Foco, a Mércia e a Ângela lá em Olivença, a dona Marli de Leite lá em Garanhuns. Muito obrigado a todas vocês. Existe um perfil ideal para quem busca intervenções sutis ou qualquer pessoa pode se beneficiar com isso? Todas as pessoas podem se beneficiar. A questão é a expectativa. Então, o quanto antes você começa a fazer os procedimentos, a longo prazo, melhor. Quando você procura uma intervenção, quando você já tem uma flacidez grande, já tem rugas muito marcadas, tem uma qualidade da pele, ou seja, uma pele já com muita mancha. Então, as intervenções muito sutis não vão dar o resultado que às vezes você espera. Porque às vezes você tem uma flacidez muito intensa que tem indicação de lifting cirúrgico, de cirurgia plástica. Então, assim, existe flacidez que realmente só o que vai dar aquele resultado que a paciente espera é a cirurgia plástica. E às vezes a paciente não quer fazer a cirurgia plástica. Tem como melhorar? Tem. Mas não vai ser o mesmo resultado de uma cirurgia. Então, por isso que é importante. O quanto antes você começar, melhor a longo prazo. Então, tem que avaliar bem a questão da expectativa que o paciente tem. Porque, às vezes, o paciente tem uma expectativa muito irreal, muito fantasiosa. Muito superestimada. Entendeu? Por exemplo, eu já tive paciente que... Porque tem muito essa questão da confusão. Todo mundo acha que, às vezes, tudo é botox. Sim.
E aí eu já tive paciente que foi e falou assim: ah, doutora, eu queria colocar botox porque eu me incomodo com a ruga, com o lábio, com... Aí eu, calma, vamos entender aqui, ó. O botox, ele age dessa forma, perda de estrutura da face é dessa forma que a gente trata, a flacidez é dessa forma. Então, você alinhar com o paciente, porque ele é leigo, ele não precisa entender, mas você tem que explicar. Porque às vezes se ele faz, me incomoda isso, eu quero fazer botox. Você faz o botox, você não vai melhorar todas as queixas que ele tinha. Aí ele vai achar que foi enganado. Mas ele não foi enganado, foi porque faltou a explicação. Entendeu? Verdade, sim. Vamos fazer o seguinte, vou tomar uma água aqui com a doutora Larissa Fonseca. Enquanto a gente vai tomar essa água, você fica sabendo que o mundo já tem um novo Papa daqui a pouquinho. Se antes do Saúde em Foco a gente já tiver o nome, você vai ficar sabendo aqui o nome do pontífice e também o nome que ele adotou, porque tem isso, tá? É muito bonita essa liturgia. O cardeal, ele é eleito e ele tem o seu nome aclamado, né? E dito ali por esse cardeal que vai anunciar o seu nome e o nome que ele escolheu. Por exemplo, Papa João Paulo II, né? Papa Francisco. Então ele vai escolher um nome, né? Então daqui a pouco você pode ficar sabendo o nome do novo Papa eleito pelos cardeais da Igreja Católica no Vaticano, tá bom? Daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. Anota aí, 1h30 em ponto, 13h30. Ainda não temos o nome do novo Papa. Você que está sintonizando as ondas da NN agora, fica tranquilo. Já temos um novo Papa no mundo, mas ainda o seu nome não foi dito pelo cardeal, tá certo? Daqui a pouco, não é o Eduardo Cardeal daqui não, viu? Não é Eduardo Cardeal, é Eduardo Cardeal da rádio, só tá no ar às 19h, logo mais no Futebol Show. O cardeal responsável, daqui a pouco, anuncia, né, o nome dele. Então, o nome do Papa, a fumaça branca saiu pela chaminé da Capela Sistina na tarde desta quinta-feira, hoje, dia 8, por volta das 13h10. A gente tinha acabado de começar aqui o Saúde em Foco, estava falando sobre isso, tá? Então, daqui a pouco, um cardeal aparece diante da multidão de fiéis da Praça São Pedro, no Vaticano, e anuncia: habemus papam, latim para temos um papa. O encarregado dessa importante tarefa de anunciar para 1,3 bilhão de católicos romanos do mundo a eleição de um novo pontífice é o chamado cardeal protodiácono. No momento, esse cargo é ocupado pelo cardeal francês Dominique Mambert. Se não for eleito Papa no próximo conclave, é ele quem anunciará as famosas palavras na varanda central da Basílica de São Pedro. A gente vai ficar acompanhando aqui, o Marco Aurélio está aqui monitorando também, para qualquer momento, se antes do Saúde em Foco for anunciado, a gente dizer aqui o nome do novo Papa e o nome que ele vai adotar como pontífice da Igreja Católica. Doutora, a gente voltando aqui, a era da beleza indetectável, quais são os riscos de exageros mesmo em tratamentos considerados minimamente invasivos? Tem alguns riscos? Os riscos dos exageros, eles vão vir principalmente do risco da própria técnica, né? Então, quando você aplica o ácido hialurônico, se você aplica ele numa quantidade exagerada, dependendo da região, você pode fazer uma compressão do vaso sanguíneo, e aí você não chega sangue naquela região e você tem uma necrose. Então, a necrose da pele pelo preenchimento nem sempre é porque o ácido hialurônico ele foi injetado dentro do vaso. Às vezes, se você injeta uma grande quantidade próximo ao vaso, já é suficiente para comprimir aquele vaso e não chegar sangue e oxigênio suficiente no tecido e ocorrer a necrose. Além de casos que a gente já viu, né, o paciente ele começar a não se identificar quando se olha no espelho. E aí gerar realmente problemas de saúde mental nesse paciente, e ele precisar fazer a reversão, que é retirar aquele ácido hialurônico.
Mas qual é a grande questão? Se o que foi injetado não for ácido hialurônico, não vai conseguir degradar com a enzima hialuronidase, que foi aqueles casos que a gente viu do PMMA, injeção de silicone, que aí o procedimento para retirada é uma cirurgia que acaba sendo mutilante mesmo para a pele, para o rosto ou até para o corpo dessa pessoa. Tá respondido aí. Doutora, como a dermatologia estética equilibra a autoestima e naturalidade sem promover padrões inalcançáveis? André, justamente a questão de você associar técnicas para cuidar da pele desse paciente. Então, assim, não uma pele tá murchinha, você não vai só encher de coisa ali para aquela pele voltar a esticar. Porque é isso que dá aquele sinal de rosto inflado, que a gente chama na dermato de pillow face, que é um rosto em almofada travesseira, aquele rosto bem inchadinho. Então é justamente você associar. Quando você associa técnicas, você vai melhorando a qualidade dessa pele camada por camada. E aí você vai mantendo a naturalidade, sendo que melhorando a qualidade da pele dessa pessoa. Se você faz uma coisa só, você vai estar atuando apenas em uma área. E o que acontece muito é que quando as pessoas usam uma coisa só, usa o ácido hialurônico. Por isso que o ácido hialurônico acabou que muitas pessoas ficam com medo do preenchimento. Mas porque tem profissionais que querem resolver tudo com ácido hialurônico. E não é. Você tem que avaliar. É a musculatura? É toxina botulínica, na maioria dos casos. Não, é gordura, é aumento de gordura facial. Então a gente vai usar os esvaziadores, o ultrassom microfocado. É flacidez, é estímulo de colágeno. Não. Essas questões não tem nenhum problema, é manchinha na pele. Então a gente vai usar, vai fazer tratamentos de superfície da pele. E nunca esquecer do cuidado, da rotina de cuidado em casa. Porque assim, não adianta você gastar rios e rios de dinheiro no melhor laser que existe no mundo, o laser mais caro do mundo, se quando você sai de casa de manhã você não aplica nenhum protetor solar. Não é sustentável. A sua pele vai melhorar ali, mas não vai sustentar aquela melhora. Porque o dia a dia, a sua rotina diária, a manutenção, também não é fazer procedimento hoje e só fazer de novo daqui a 5 anos. Você ter as manutenções é o que vai manter realmente essa melhora. Doutora, outra coisa que é importante é a gente entender que para certas coisas, as coisas têm valor, mas não tem preço, não é? Isso. Eu sempre falo isso aqui. Hoje de manhã eu estava conversando com o Dr. Michael Liberato aqui da Especializa. Um grande abraço, Dr. Michael. E a gente estava falando justamente sobre isso. Porque tem algumas coisas que você paga que não tem preço e tem um valor imensurável, né? Você já imaginou você fazer um procedimento estético e ele se tornar irreversível e isso tem um dano em você? Entendeu? Então, eu estava vendo hoje algumas coisas que são feitas e, claro, ninguém quer envelhecer e ficar enrugado, né? Quando a gente via os nossos avós, né, gente? Quando a gente lembra, a gente tem aquela sensação daquela pele enrugada, maltratada, principalmente para os nossos avós que trabalharam no meio rural, né? De sol a sol, com aquela pele castigada do sol. Nós ainda temos pessoas assim hoje, porque nós temos uma população que trabalha no rural muito aqui na nossa cidade. E a gente fala também para se proteger contra isso. Mas existem algumas coisas que têm preço, mas não tem valor, porque a gente não consegue mensurar. Doutora, existe uma especialidade na medicina que é a geriatria, que o brasileiro, inclusive, inadvertidamente, resolve procurar o geriatra quando está velho. Na realidade, ele não procura para ele procura para os seus pais, né? E nós já recebemos uma colega sua aqui dessa especialidade e falando, ela explicando exatamente por isso, né? Disse: André, nós geriatras deveríamos ser procurados a partir dos 30 anos de idade. Porque a partir dos 30 anos de idade, né, já começa a se acentuar algumas coisas e era preciso cuidar.
Mas a gente vai cuidar quando? Quando tá com 60, 70, né? E o que é que eu fiz esse arrodeio todo aqui, como diz o meu irmão? Existe uma idade ideal para começar os cuidados preventivos com a pele? Não existe uma idade ideal em relação aos procedimentos. Idade que eu digo assim, um número específico. Em relação ao cuidado com a pele, em relação assim que eu digo a superfície da pele. Então você ter o uso adequado do protetor solar, isso tem que vir desde a infância. Na infância, os pais eles já têm que introduzir esse hábito do uso do protetor solar naquela criança. E aí, na adolescência e na vida adulta, ele continua esse hábito. Hidratar a pele, a alimentação. A alimentação é algo que a gente também aprende muitas vezes em casa, com o hábito dos nossos pais. Então, esses hábitos que vão interferir na nossa pele, não tem idade para começar. Tem que vir desde os primeiros anos de vida. Quando a gente fala de procedimentos, aí a gente já precisa pensar assim, a necessidade individual, tá? Se tem, em relação ao Botox. O Botox, o ideal é fazer enquanto a ruga não está marcada. Que idade vai ser isso? Não tem idade. Tem pessoas que têm 35, 40 anos e não tem ruga marcada. Tem pessoas que têm 28, 30 e já tem ruga marcada. Então, essa pessoa deveria ter começado antes. Estímulo de colágeno. A partir dos 25 anos, a gente já tem uma perda da produção de colágeno, uma diminuição da produção de colágeno. Então, idealmente, a partir dos 25 anos, você já tem que pensar em produção de colágeno, mas não necessariamente você vai precisar aos 25. E o preenchimento, quando a gente vai falar de preenchimento, tem pessoas com 16 anos, eu tenho olheira profunda. Eu tenho fotos minhas com 4, 5 anos de idade que a minha olheira já era muito profunda. Óbvio que nessa idade ninguém ia preencher. Mas com 15, 16 anos, já poderia fazer o preenchimento dessa região, tá? Então, assim, não existe uma idade específica, número específico. Existe a necessidade de cada pessoa, tá? Mas o quanto antes, como você falou, preventivo. O ideal é prevenir e não remediar. Então, a partir do momento que você começa cada vez mais cedo o seu cuidado, tendo um profissional que vai indicar realmente o que você precisa e não só indicando várias coisas aleatórias para você fazer, não. E planejando de acordo com a sua necessidade, melhor vai ser o resultado a longo prazo. Doutora, quais são os sinais de que um paciente está indo além do necessário nos procedimentos estéticos? Os sinais a gente vai observar muito quando ele começa a perder a sua identificação. Se você olha para a pessoa, por exemplo, o lábio, não é para o lábio ter aquele formato de bico de pato. Então, o que acontece assim, às vezes eu recebo a pergunta, doutora, no preenchimento labial você coloca quantos ml? Não existe essa resposta, tá? Porque cada lábio comporta um volume diferente. Tem lábio que comporta 1 ml de preenchedor, tem lábio que não comporta. Então eu não vou colocar 1 ml se aquele lábio não comporta aquele volume. Por quê? Porque com a movimentação do músculo, a gente falando, o preenchedor ele vai procurar um lugar que cabe. Então ele vai para essa região de cima e o de baixo vai para a região de baixo. Que é quando fica aquele lábio para frente, assim, aquele lábio de bico de pato. Aí você sabe que a pessoa exagerou. Às vezes no primeiro procedimento você já sabe que ela exagerou, mas às vezes nem foi culpa dela, o profissional que não soube adequar a dose de preenchimento que aquela pessoa precisava. O Botox, o ideal é você fazer entre 4 a 6 meses, porque é o tempo realmente que é para você não criar resistência a esse procedimento. Tem gente que dá 2, 3 meses, o músculo voltou a mexer, ela já está enlouquecida, quer colocar, começa a ter profissionais diferentes e mentir. Ela chega, vamos supor que você é dermatologista, ela vai para você e fala, eu fiz o Botox já tem 5 meses, mas não tem 3. O músculo está mexendo, você observa, vê até que é uma movimentação pequena, você não conhece, você acha que é porque aquele músculo realmente não tem uma força tão grande. Aí ela faz com você. Daqui a 3 meses o músculo começou a mexer de novo, ao invés de ela voltar para você, porque ela sabe que você não vai fazer, porque precisa ter um intervalo mínimo de 4 meses, aí vem para mim.
E aí ela começa a mentir para os profissionais, começa a ter vários profissionais para poder fazer aquilo que ela quer. E aí você sabe que a pessoa perdeu o ponto. Ela não tem, ela não confia no profissional. Ela quer fazer o que ela quer. É bem verdade. Doutora, como a tecnologia tem contribuído para resultados mais discretos e personalizados? Porque a gente sabe que, além da alta tecnologia usada nos seus compostos, no Botox, e em outros, no ácido hialurônico, e outros que vocês trabalham, a tecnologia é muito importante. A tecnologia que é empregada é muito importante. Então, como ela tem contribuído para esses resultados mais discretos e personalizados? André, as tecnologias, elas realmente assim são incríveis, porque você consegue tratar várias camadas da pele a partir da necessidade de cada pessoa. Então, se é uma pessoa que tem um rosto muito fino, mas ela tem uma flacidez, você tem tecnologia que consegue melhorar a qualidade da pele dela sem deixar esse rosto ainda mais fino. E se é uma pessoa que tem um rosto mais gordinho, mas tem flacidez, ou quer dar aquele efeito que as pessoas chamam bichectomia-like, que é como se fosse um emagrecimento facial sem a cirurgia, você consegue também através da tecnologia. E às vezes é a mesma tecnologia que você consegue usar para o rosto gordinho e para o rosto mais fino. Mas qual é a diferença? É justamente isso que você falou: personalizar. Então, a partir do rosto de cada paciente, você vai conseguir personalizar a profundidade de cada ponteira que você vai usar daquela tecnologia, a quantidade de disparos, a energia. Pacientes que têm cicatriz de acne, você consegue tratar com radiofrequência microagulhada. Você vai fazer o procedimento de microagulhamento, ainda tem uma energia de radiofrequência, e como ele faz essas microperfurações na pele, você ainda consegue colocar uma substância em cima que vai tratar uma manchinha, se o paciente ainda tiver a manchinha, e tudo sem dar volume nesse rosto, sem ter um pós-procedimento muito doloroso, que o paciente precisa ficar sem sair de casa. Não, ele sai do consultório, ele já pode seguir a vida dele normal e o resultado vai vindo ao passar dos dias. Então, assim, a tecnologia hoje em dia a gente consegue usar para muitas queixas e para tratar diferentes camadas da pele. E finalmente, doutora, que conselhos você daria para quem quer envelhecer bem, sem perder a identidade facial, mas também sem exageros? O principal conselho que eu falo é você iniciar pelo básico bem feito. Então, o básico bem feito, ele vai dar resultado, tá? Então, o que é o básico bem feito? É a alimentação, é o exercício físico, é dormir bem, é evitar a exposição solar direta, é usar o protetor solar, é ter o seu skincare, a sua rotina de cuidado com a pele específica para as suas necessidades. Lembrando que as necessidades, elas mudam ao longo da vida. Então, hoje eu tenho uma pele oleosa, quando eu for ficando mais velha, pode ser que a minha pele fique mais seca. Pode ser que surja mancha na minha pele. Então, a necessidade, ela vai mudando. E você ter um profissional que você se conecta com ele e que ele vai planejar o seu cuidado, tá? Que aí o planejar o cuidado é justamente isso. Você vai fazendo os procedimentos a partir da necessidade que você tem, e não necessariamente precisa fazer tudo de uma vez só. Você vai organizando ao longo do ano as manutenções. Então, você tem um profissional que você se conecta e que ele seja realmente um profissional capacitado para poder cuidar de você. E além do profissional capacitado, doutora, a gente tem que entender também que envelhecer faz parte do processo natural da vida. Isso. Do curso da vida, né? É como eu falei aqui, ninguém quer mais envelhecer enrugado, podendo viver tranquilamente, mas com procedimentos que as pessoas, nossa, ficou bacana. Hoje você consegue ver algumas pessoas que você conhece ou conheceu, você diz assim, ela ou ele fez algum procedimento, mas não dá nem para perceber
isso foi feito. Isso. Né? Que o profissional, vamos lá, valorizou as suas formas, valorizou os seus contornos, né? Eu acho, é uma opinião minha, eu acho muito artificial quando você vê, por exemplo, um bumbum artificial, né? Eu tô falando por mim, tá, gente? Uhum. Porque se você não tem, ou se você tem pouco, mas você tem. E alguém vai gostar exatamente daquele que você tem pouco ou muito, ou normal, né? Alguém vai gostar. Você nasceu para alguém. Alguém vai casar literalmente com você, tá? Mas assim, todo exagero, a gente vê muitas aberrações, né? A gente olha assim, meu Deus, não precisava essa quantidade de seios toda. Uhum. Né? Ficou uma coisa deselegante, desproporcional. E a gente tem ouvido, doutora, relatos e mais relatos de pessoas que estão se arrependendo de fazer. E o pior, gente, é que alguns desses procedimentos, eles são irreversíveis, né? Eu não sei em relação ao bumbum, se volta, se não volta, né? Mas você já imaginou se fazer uma coisa que é como tatuagem, né? E olha que a medicina também já tem avançado nisso, já tem aí, tem inclusive um cara, né, doutora, um dos caras mais tatuados do mundo, que tá retirando aos poucos as suas tatuagens. E não é fácil, e não é indolor, viu? Isso. Não é verdade, doutora? Era bom falar depois sobre isso também. Uhum. Da questão da remoção das tatuagens. Tem gente que faz, a pele vai ficando flácida com o passar dos anos, você vai envelhecendo e a tatuagem vai envelhecendo também. Vai perdendo a cor, ou você renova as cores, entende? Não que você não vai fazer, você gosta da tatuagem, bacana. Eu acho tatuagem um negócio muito bonito. Eu não fiz, eu não tenho quando as agulhas, né? Eu não fiz, mas eu acho bonito quem faz tatuagem, né? A pessoa faz uma borboleta, faz um beija-flor, enfim, tem muitas tatuagens que eu acho legais. Mas, doutor, era até um tema pra gente depois discutir sobre essa questão de você fazer valorizando as suas formas, valorizando o seu corpo, os seus contornos e principalmente pensando no futuro. Isso. Você pensar que não ser tão imediatista, né? Você pensar no futuro, justamente. E o que você falou, essa questão do bumbum, se for o ácido hialurônico, reverte. Mas se for o PMMA, que é algo que a gente já falou aqui, ou se for o silicone, aí não reverte. Então é aí que tá o risco. E existe até uma frase que assim, os exageros escondem uma falta. É verdade. Então, às vezes, se você tá procurando algo muito exagerado, então às vezes você pensar, por que é que eu tô procurando isso? O que é que tá faltando? Às vezes é uma pressão da sociedade que você não sabe lidar, é uma falta de autoestima que você também não sabe lidar. Então, observar bem o que é que realmente está faltando para você procurar um padrão tão exagerado, tão assim, tão não natural, né? Então, observar muito isso que você falou. E o envelhecer assim, a opção ou é envelhecer ou é não estar vivo. Então eu prefiro envelhecer. Pois é, eu também. Mas aí posso envelhecer de uma forma melhor. Perfeito, muito bem. Conversei com a doutora Larissa Fonseca, ela é dermatologista, atende na Climag. A Climag fica aqui na rua Fernandes Lima 434, no centro de Arapiraca. Se você se identificou com essa entrevista, quer marcar uma avaliação para ver como é que tá, para ver o que é que você pode fazer, o que é melhor para o seu rosto, tá? Você pode marcar pelo telefone e o WhatsApp DDD 82 para quem tá fora de Arapiraca, 998352191, 998352191. A doutora Larissa Fonseca, dermatologista, também trabalha com calvície. Para você que tá aí, já vou marcar o meu, viu? Aí você pode marcar, você que tá achando que tá ficando calvo, tá perdendo o cabelo, trabalha também com alopecia. Tá imagens aí agora da Climag, tá passando pra gente aqui no NN Play. Você pode marcar através do WhatsApp 82998352191. Doutora, obrigado por ter vindo. Até a próxima quinta, se Deus quiser.
Obrigada, André, e até a próxima. Gente, eu vou me embora e ainda não foi revelado o nome do novo Papa, tá bom? Você fica acompanhando a programação da NN, daqui a pouco o Sérgio Paulo pode dizer para você a qualquer momento o nome do novo pontífice eleito aí pelo Colégio de Cardeais da Igreja Católica lá no Vaticano, tá certo? Então amanhã eu vou receber o doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular, aqui no nosso programa, falar de um assunto inerente à sua especialidade. Ele não me falou ainda qual é o assunto, por isso que não estou falando para você aqui, tá bom? Mas fica ligado na programação da NN, que em breve você vai saber aí o nome do novo pontífice eleito pelo Congresso, pelo Colégio de Cardeais da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano, tá bom? O mundo já tem um novo Papa, fica de olho aí, que daqui a pouco você vai saber o seu nome, tá bom? Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.